Oi pétalas, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo de maquiagem. Ai meu Deus, tô feliz! E vim logo com esse pretão, hein? Então, quer aprender um pouquinho desse preto? Primeiro, não esquece de ir lá no meu perfil, botar pra seguir, né? Que eu sou nova aqui, bota pra seguir, bota pra curtir, faz qualquer coisa aí, tá? Pra poder aumentar aqui. E vou te ensinar todo o passo a passo dessa make festa. Então, espero que vocês gostem, tá bom? E deixa todos os comentários aqui, o que é que você achou, que é muito importante pra mim, tá? Então, vamos lá? O mais interessante para começar a fazer essa maquiagem é pelos olhos. Então, se você não tem prática, pode começar pelos olhos, sem problema, porque você pode borrar, né, um pouquinho a pele. Então, a gente vai começar por eles, tá? Bom, eu tô aqui diante do espelho. Primeiro passo, eu venho dando uma arrumadinha na minha sobrancelha. Eu dou uma levantada nela com essa escovinha. Então, olha a diferença. Eu gosto dessa sobrancelha mais levantada, né? Mas esse efeito de selvagem que eu amo. Então, levanta ela, dá uma organizada. E depois você vai vir com um corretivo mais claro. Pode ser um corretivo em creme também. E você vai colocar em toda a pálpebra. E aqui você vai esfumando esse corretivo. Pode sair um pouquinho para fora dos olhos. É importante você esfumar bem essa parte fora do olho, para quando vier com a base, não ficar com aquela sensação de marcado aqui nas laterais. Lembra de não passar o corretivo aqui embaixo dos teus olhos, tá? Por quê? Porque você vai fazer o esfumado embaixo do olho. Então, se você aplicar nesse momento, vai cair, vai borrar e você vai ter que limpar novamente. Então, o corretivo é somente na pálpebra móvel e deixa ele super esfumado. Show? Vou vir com um pincel grande, bem fofo. E você vai aplicar a sua sombra no côncavo, tá? Você vai encaixar o pincel aqui no seu côncavo, segura no meio do pincel, não é na ponta, no meio. E aqui eu deposito a sombra e começo a fazer movimentos de vai e vem e movimentos varridinhos, né? Movimentos circulares. Esse aqui é um momento bem importante para que o seu esfumado ele comece a ter vida. Porque aqui você está fazendo o acabamento do seu esfumado, do seu preto. Esse marrom no final você vai ver que ele mal vai aparecer, porque não é a proposta dele aparecer. Ele vai me servir como um acabamento. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Se você não tiver uma outra sombra para dar essa mesclagem, então você pode usar uma cor só, não tem problema, tá? Então aqui é questão de técnica mesmo que eu tô mostrando para vocês. Já aqui eu vou colocar um pouquinho mais embaixo. Vocês vão ver, vai ver o efeito que vai dar. Olha a diferença de um olho para o outro. Então você pode deixar dessa forma, mais para o alaranjado, mas com esse efeito um pouquinho mais escuro, você vai ver que vai dar uma diferença no seu esfumado. Porque o marrom, na verdade, ele vem para ele deixar essa mesclagem entre preto para o tom de pele. Então, quando você usa somente o preto, acaba que ao redor do preto, às vezes vai ficar meio esverdeado ou fica acinzentado, depende da pele. Então aqui eu vou dar uma caprichada no marrom mais escurinho. Cuidado para não tirar esse efeito de esfumado, então mãozinha leve e vai depositando o produto. Agora sim, cuidado com a mão leve demais para que você tenha medo de colocar o produto. Não é interessante você ter medo. Então coloque com vontade, mas que você realmente consiga dar esse efeito de esfumado, tá? No comecinho pode ser um pouco mais dificultoso, mas nada que a prática não resolva, tá? Então continue com esses movimentos leves e movimentos de vai e vem, circulares. O lápis que eu vou usar é esse aqui, Kajal, também da Ruby Rose. E como a base ela tá branca, então eu vou começar primeiro colocando o lápis dentro do olho, tá? Então, olha a pontinha dele, ele é retrátil. Tá novinho, vou inaugurar agora com vocês. Vou tirar só um pouquinho dessa ponta para não machucar o meu olho. E aqui eu vou aplicar dentro do olho. Então assim, o lápis preto você vai colocar
dentro, bem nessa base, ó, da linha d'água, bem no cantinho do olho, ó, tá? E você vai puxar um pouquinho essa pálpebra inferior, movimento de vai e vem, e você vai puxar, olha, nossa, olha isso aqui, que preto, né? Você vai puxar até o cantinho do olho. Aí aqui você vai aplicar também em cima, ó, essa partezinha aqui. Bem pouquinho, que já dá uma diferença. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Depois que você passar dentro do olho, você vai passar fora. Então aqui que tá o segredo. Então se você tiver o olho grande, tenta não fazer esse traço embaixo do olho muito grosso. E se você tiver o olho pequenininho, então dá pra você conseguir deixar esse traço um pouquinho maior, porque o que conta para deixar um olho grande é o tamanho do efeito do esfumado que você faz. Aí aqui embaixo do olho você vai vir pincelando entre a raiz dos cílios, tá? Movimentos de vai e vem. Como o lápis ele seca, então depois que você aplicou esse lápis embaixo do olho, você vem com um pincel pequeno e já começa a fazer o esfumado. Construir o esfumado. Primeiramente com um pincel bem pequenininho, para você diluir esse lápis. Vai com movimentos, vai e vem. Aqui embaixo do olho não tem como você usar movimentos circulares, então todo o tempo com esse movimento. O movimento vai e vem, com a mão um pouquinho mais firme, apoia sua mãozinha, ó. Aqui eu apoio minha mão. E olha, já dá uma diferença de um olho para o outro. Vou usar desse kit e eu vou usar essa corzinha aqui. Com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho da sombra na ponta do pincel, tá? E é importante você não pegar nas laterais do pincel. Sempre pegar a sombra na pontinha do pincel. E depois eu venho com movimentos curtos, não é movimentos longos. Qual é essa diferença, Carol? Movimentos longos é assim, ó, vai, vem, vai, vem. Então vai cair muita sombra na sua pele. Então é importante pegar um pouquinho da sombra e depositar devagarzinho. Você vai segurar um pouquinho aqui fora, tá? Fora da sua pálpebra. E aqui na lateral também. E eu vou aplicar o lápis na raiz do meu olho. Subir um pouquinho com esse lápis. Aqui é o momento que você quer se desesperar, porque super pigmentado, né? E é aquele momento que a gente tem pra fazer o esfumado, né? Construir o esfumado. Então aqui é importante eu vir com um pincel mais durinho, também de esfumar, e eu não fazer primeiro um olho, colocar o lápis para depois vir para o outro. Não, você vai primeiro colocar num olho, vai esfumar, para só então você ir com o outro, tá? E aplicando no outro olho. Então aqui você vai vir com movimentos, vai e vem, movimentos circulares, até você perceber que esse olho tá ficando esfumadinho. Eu esfumo bem esse meio do olho também. Aonde está marcado, venho tirando também a marcação. Não pode tirar essa marcação com um pincel muito grande. Até porque se você usar um pincel muito grande, você não vai conseguir tirar essas marcações do lápis. Até porque o lápis ele é um pouco mais consistente, né, mais seco do que uma sombra líquida, por exemplo. Veja que aqui já saiu bastante a marcação. Vou usar um outro de esfumar com um pouquinho de sombra. E eu vou começar a aplicar essa sombra aqui na pálpebra, ó, em cima das marcações.
Eis o segredo para você conseguir tirar totalmente a marcação do olho. Pega aqui mais um pouco. Cuidado para não subir demais em cima da sombra marrom, não é a intenção de subir demais, até porque você vai tirar esse efeito do marrom. Ó, veja como sai tudo. Depois que eu apliquei na pálpebra, aí eu subo um pouquinho para tirar essa marcação. E para tirar totalmente a marcação, eu venho com o pincelzinho, o mesmo pincel que eu usei do marrom. Venho com ele levemente sujo, para ele me dar acabamento. Pronto, finalizei o olho, agora eu vou fazer esse mesmo processo nesse olho, tá? Eu deixei esse esfumado bem perto do cantinho dos olhos, justamente para não precisar estar usando delineador preto depois. Então aqui toda a base do meu olho já tá com preto e já é o suficiente. Depois você vai pegar um pouquinho do corretivo líquido. Dessa vez pode ser um corretivo um pouquinho mais escuro, mas se você não tiver também não tem problema, pode usar o mesmo. E eu vou pigmentar um pouquinho aqui no canto do olho. Bem pouquinho, tá? De um lado, do outro. Esse corretivo será para você pigmentar a sua sombra. Aqui no canto interno vai vir uma outra sombra, uma sombra com brilho. E aqui você pode vir com seu próprio dedinho, dando batidinhos, tá? Somente na pálpebra. Veja que essa outra mão aqui, ó, ela segura esse finalzinho aqui justamente para servir de apoio. Venho com um pincelzinho fofo, aplicando aqui nesse cantinho do olho. Aproveita que o corretivo ainda tá molhado e olha como super pigmenta. Cola de glitter aqui em cima da minha pálpebra, no cantinho interno, somente em cima do dourado. Uma asa de borboleta, que lindo! Coloco, sempre começo aplicando bem no cantinho do olho, para esse cantinho ficar super iluminado. E depois vou espalhando pro meio do olho. Olha que lindo! Mas aonde que é o finalzinho dos cílios e eu encaixo no meio. Então aqui a cola ela já tá com um ligamentozinho, fica super fácil de colocar os cílios e ele segura. Pronto. Finalizou aqui os cílios. Agora não é o momento de você colocar a máscara de cílios. Você vai colocar isso lá pro final. O que a gente vai fazer agora é a pele. Hidratar a pele, mas ao mesmo tempo fica natural, fica um toque bem leve. Já abri uma pequenininha da Daisy Peroso, essa daqui. Super fofa, né, gente? Borrifa um pouquinho no meu rosto. Bom, a base que eu vou usar hoje, gente, vai ser essa novidadezinha aqui pra vocês. Essa base aqui é a nova da Vult e vamos testar juntas essa base. Ó, ela vem com um lacrezinho e aqui você vai colocando pequenas gotinhas em todo. Eu gosto dessa esponja que ela tem esse biquinho aqui, então ela ajuda muito, principalmente para pegar os cantinhos. Ela tá um pouquinho molhada com bruma. E agora é o momento que eu venho trabalhando com batidinhas. Então, o mesmo corretivo que eu usei na pálpebra no início, eu vou usar agora para fazer os pontos de iluminações. Esse daqui é o da Vizela. Ele é a cor 01. Tiro um pouquinho do excesso dele. E eu começo aplicando aqui no nariz. Faço um traço fino no meu nariz. Subo só um pouquinho para a testa. Um pouquinho aqui embaixo do olho. Vê que festa, você aplicar essa iluminação faz toda a diferença. Venho com a esponja, começo logo aqui na ponta do nariz, que é onde eu apliquei primeiro.
Então assim, coloquei na pontinha do nariz e venho esfumando, ó. Olha que fácil. Subo um pouco, não muito, tá? Só aqui no centro. E agora embaixo do olho. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o espelho. O meu olho, ele fica realmente assim, tá? Um pouquinho vermelho quando eu uso algum produto, principalmente sombra, lápis preto dentro dos olhos. Ele fica assim avermelhado, mas depois ele passa. Para fazer o contorno vai ser realmente um bem claro, porque eu vou usar ainda o pó compacto para fazer o contorno do meu rosto. Então ele vai vir fazer um contorno, mas é leve, não chega a ficar muito escuro. Ó, você vai perceber que ele vai deixar um contorno bem natural. Então aqui eu vou vir na lateral do meu nariz, a aba do meu nariz, testa, o lateralzinho aqui do meu rosto, hein? Olha, você vê que por mais que seja claro, ele dá um efeito de sombra no rosto. E aí, se eu quiser escurecer mais, eu venho com um pó compacto depois. Olha como fica natural. Sempre com batidinhos, não arrasta a esponja, tá? Então, se você tem dificuldade de fazer contorno no seu rosto, tenta fazer o contorno dessa forma, com um corretivo mais claro. Você vai ver o efeito que vai dar na sua make e na sua técnica. Ó, e aqui você vê que há uma sombra e há uma luz bem no centro. Esfumo aqui na lateral também. Se você quiser ver como é que esse efeito da base, pega o ventiladorzinho, passa no teu rosto, espera ela secar bem. E você vai ver como que ela fica ainda sem aplicar pó nesse rosto. Então aqui, ó, ela tá quase que 100% seca. O iluminador que eu vou usar vai ser o da MAC, esse aqui. Ele tá quebradinho, então eu não consigo mostrar direito pra vocês. Mas ele tem um efeito meio cromadozinho, sabe? Assim, ele é furta-cor, ele puxa assim pro rosa. Muito lindo. O nome dele é o Show Gold, tá? Vale super a pena testar. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, olha como ele é lindo. Sou apaixonada por ele. Brilho. Tá bom, né, gente? De brilho. Finalizei. Agora eu vou selar essa pele. Vou vir com o pó da Playboy. Vou usar esse pozinho aqui maravilhoso. Aí antes de você selar o seu olho, você vai olhar primeiro, ver se tem alguma marcaçãozinha aqui embaixo dos olhos. Ó, aqui tem, tá vendo? Então assim, é normal ficar um pouco, até porque a gente tem pele, né? Movimenta aqui os olhos e tal, então é normal. Então aqui eu tiro um pouquinho desse excesso que acumula por conta da base, que ainda não tá selada. E agora eu vou selar. Aqui, coloca com vontade, tá? Pode passar o pó com vontade, mas assim, não é aquele com vontade marcando o rosto, é com vontade de selar mesmo essa pele, pra essa maquiagem realmente durar, ter uma boa durabilidade. O blush que eu vou usar vai ser esse, mais pro rosado, certo? Ele é da Catarina Hill. Por isso que eu coloquei um pouquinho do iluminador, mais esse efeito de rosa, porque ele vai combinar com o blush e ao mesmo tempo com a boca. Então, vou vir com o pincelzinho do blush aqui. Nesse momento você vai escolher o blush que você gosta, certo? E eu jogo aqui na maçã do meu rosto. Eu gosto bastante de blush. Então, é algo que eu carrego em mim um pouco mais, esse blushzinho, esse efeito mais aqui no centro do rosto, e puxo um pouquinho para a lateral.
Olha como fica lindo. E eu tento usar o blush da cor do meu subtom de pele, justamente para poder realçar mais. Cuidado para não trazer muito o contorno em cima do blush, tá? Ele vem aqui mais no final. Um pouquinho no nariz também, só para dar um leve sombreado. E agora vamos vir para a boca, finalizar a boca. Depois a gente volta para os olhos para passar a máscara de cílios e arrumar a sobrancelha. Lápis, contorno de boca, ficar com o bocão. Vou usar mais para rosadinho também. Eu deixo esse rosa mais no centro da boca. E aqui eu venho dando aí um acabamento com o contorno. Aqui, se você quiser colocar um gloss, também fica muito bonito. Mas como o olho já tá muito brilhoso, então eu prefiro deixar essa boca mais natural, no sentido de não ter brilho, né? Glitter na boca. E vamos finalizar com a máscara de cílios. Por último, você vem colocando a máscara de cílios. Aí você vai colocar mais na base, assim, mais na raiz, tá? Não pega muito na ponta, porque senão você vai tirar esse efeito aveludado dos cílios. Aqui no outro olho, caprichada aqui na máscara embaixo dos olhos e pronto. De cabelo para usar na minha sobrancelha, aí você vem com uma escovinha, dá uma borrifada, ó, dessa forma. Aí aqui eu venho arrumando a minha sobrancelha e ao mesmo tempo ela vai ficar no lugar dela. Pega mais um pouquinho. Olha como fica limpinha. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, tá? Pra poder eu tirar as dúvidas de vocês e pra poder gerar outros conteúdos. Então, se você tiver também alguma outra dica, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!